amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e também quero deixar meu abraço a você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, que Deus também continue abençoando a sua vida. Mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor e eu quero dar continuidade na nossa mensagem hoje, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Nós, na outra mensagem, nós vimos a importância que a carta de Paulo ela tem para a vida do cristão, porque ela tem ensinos fundamentais para a nossa fé cristã, e um destes ensinos é exatamente sobre a nossa segurança da nossa salvação, que aqui no capítulo 8 de Paulo aos Romanos está falando exatamente sobre isso, a segurança da nossa salvação, e quem assegura a nossa salvação final é exatamente o Espírito Santo sobre a vida do cristão, que é uma das grandes bênçãos que nós temos a terceira trindade habitando nas nossas vidas, porque nós cremos na obra meritória de Cristo. Então o Espírito Santo ele aplica essa obra redentora de Cristo nos nossos corações. Não somente ele aplica, como também ele assegura a nossa salvação final. Então nós vamos aqui dar continuidade no versículo 26 ao versículo 27. Na outra mensagem nós vimos do capítulo 18 ao capítulo 25 sobre a nossa gloriosa esperança. Vimos ali que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, a criação também está aguardando ser redimida, liberta do cativeiro, onde o apóstolo Paulo vai falar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória há de ser revelada em nós. E depois disso, ele vai falar no versículo 26 ao versículo 27 que o Espírito Santo também ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27 vai tratar exatamente que o Espírito Santo intercede por nós conforme a vontade do Pai, e nós vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. Parece que o apóstolo Paulo ele vai começar outro assunto, tratar sobre outro assunto, porque ele vai falar sobre oração aqui, está falando sobre esperança gloriosa, mas não, ele não está falando de um assunto que está fora de sintonia aqui. Se nós olharmos até mesmo no versículo 15, o versículo 16 e 17, vai falar sobre oração, e até no finalzinho do versículo 15 ele diz: mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, o nosso Pai querido. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Por isso que agora ele vai falar sobre o sofrimento do tempo presente e vai falar sobre a glória por vir, que esse sofrimento não pode ser comparado com aquele dia, a vida de Cristo, o restabelecimento definitivo do reino, aonde nosso corpo se tornará corpo de glória, a criação será redimida do cativeiro, e nós estamos aguardando. O que nos assegura isso é o próprio Espírito Santo de Deus. E aqui ele vai começar então a falar aqui sobre a ação do Espírito Santo de Deus, também nos direcionando, nos confortando, nos consolando, para que possamos entender a vontade do Pai, ou aquilo que Deus quer para nossas vidas. E ele começa até mesmo falando, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele intercede pelos santos. Os santos aqui é exatamente os salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Note que ele diz aqui que também o Espírito. E essa expressão também o Espírito fala exatamente a ação do Espírito Santo em nosso favor. E quando ele fala também o Espírito,
A ideia aqui que o apóstolo Paulo, nos versos anteriores, ele está aqui falando da revelação de Deus, está falando da salvação, ele está falando da nossa esperança, ele está falando do sofrimento, ele está aqui consolando o coração dos irmãos, ele está aqui dando esperança ao coração dos irmãos, em meio a tudo isso que nós passamos também, perante a nossa jornada cristã, até a volta de Cristo Jesus. Mas ele vai dizer aqui que nós temos um amigo, ele vai dizer aqui que nós temos um aliado. Embora o apóstolo Paulo, ele fala, ele quer confortar, e ele diz aqui também. Então ele fala, mas também tem o Espírito, e esse Espírito, ele nos assiste em nossas fraquezas, ele intercede por nós. Então aqui ele fala exatamente que a ação do Espírito Santo ao nosso favor. O Espírito Santo é o nosso consolador, porque ele nos assiste. E a ideia de assistir aqui é a ideia de alguém que pega o fardo e carrega para aliviar a carga daquela pessoa que está com bastante peso sobre a sua vida. E interceder é alguém que ora em favor de outrem ou de outra pessoa, alguém que começa a interceder em favor da outra pessoa. Então o Espírito Santo, nosso consolador, ele tanto nos assiste, como também ele intercede, ele ora em favor das nossas vidas. E ele diz aqui que o nosso consolador, o nosso intercessor, ele semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Note aqui que ele diz assim, que ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, o nosso intercessor aqui, ele nos assiste na nossa fraqueza, e como eu falei que a ideia de assistir é alguém que pega o fardo, a carga, e começa a carregar, não no sentido só de ajudar, mas também de aliviar a dor. Está dizendo aqui que o nosso Consolador, ele nos assiste na nossa fraqueza, que o Espírito Santo, ele toma sobre si a nossa carga, e não somente para nos ajudar, mas também, sobretudo, para nos aliviar. Ou seja, ele começa a carregar o nosso peso, a nossa carga, aquilo que nós estamos passando. Então, olha que coisa maravilhosa. Ele nos assiste, ele carrega aquilo que está sendo pesado sobre a sua vida, sobre a minha vida, e sobre a vida daquele que tem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Então ele não somente quer nos ajudar, ele alivia a nossa carga, a nossa dor, aquilo que nós estamos passando. Então o Espírito Santo toma o nosso fardo e carrega para nós aquilo que nós estamos passando. E a palavra de Deus diz que ele assiste em nossa fraqueza. Note que a expressão aqui, ele não está falando das nossas fraquezas, ele está falando da nossa fraqueza. Então, por isso que nós estamos falando aqui que essa passagem ela não está fora de sintonia, ela está em plena harmonia com os versículos anteriores e até os mesmos versículos posteriores, porque está falando exatamente sobre a nossa condição aqui. Então, quando fala sobre a nossa fraqueza, ela fala sobre a nossa condição, a condição que nós estamos ainda, a condição que nós estamos passando aqui nesse mundo. E nós podemos ver isso aonde? No versículo 23 e no versículo 22 e o versículo 23, que diz que a criação, ela em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Ele diz, não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então essa situação que nós nos encontramos, essa nossa situação da nossa fraqueza, é a condição que nós estamos ainda, a condição que as coisas se encontram, tanto a criação como a nossa vida ainda. Nós temos esta fraqueza, nós ainda temos a natureza adâmica e nós vivemos nesse mundo pecaminoso e que nos leva a uma vida de sofrimento, a uma vida de angústia, a uma vida de aflição, ou até mesmo uma vida contrária
aquilo que Deus quer para a nossa vida. E diante dessa fraqueza, a condição que nós estamos ainda, que nós ainda não estamos, o nosso corpo ainda não está glorificado, não está redimido de uma forma definitiva, embora nós somos redimidos, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas estamos aguardando a redenção final, aonde nós teremos a manifestação que nós somos filhos de Deus, nós somos redimidos, nós somos pessoas que gozaremos das bênçãos eternas de Deus para a nossa vida. Então ele fala aqui que a nossa fraqueza é essa. E diante dessa fraqueza, então aí surgem as outras fraquezas, que são exatamente as fraquezas emocionais, as fraquezas físicas, as fraquezas morais, as fraquezas espirituais ou espiritual, que nós passamos, que nós vivenciamos no nosso dia. Quantas pessoas aí nós podemos perceber doentes, quantas pessoas doentes emocionalmente, aflitas diante das situações que nós estamos passando no nosso mundo, no nosso Brasil. Pessoas também, nós vemos aí fraquezas morais e também se enfraquecendo, até mesmo perdendo a esperança no sentido aqui espiritual. Então, mas note que o Espírito Santo, ele nos assiste na fraqueza que nós estamos vivendo, nas fraquezas que nós estamos passando ou que nós estamos viciando. Ele nos assiste. E ele diz que nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes a nossa oração é uma oração conveniente. E muitas vezes também nós não sabemos nem orar, nem se expressar, nem colocar uma situação que se está passando na nossa vida. Não sabemos como falar ou como se expressar diante de Deus, ou até mesmo por alguém que está passando por uma situação. Nós não sabemos orar, e muitas vezes nós colocamos que o Senhor tenha misericórdia somente porque nós não sabemos orar como convém, porque nós somos faltos de discernimento. Mas a ideia aqui, irmãos, lembre que está falando sobre oração, e essa ideia é uma ideia de um relacionamento. Nós não sabemos ainda nos relacionar com Deus. Então, quando diz aqui que o Espírito Santo ele nos assiste na nossa fraqueza, a condição que nós estamos ainda, ele está falando aqui exatamente que a nossa vida não tem um relacionamento ainda pleno com Deus. Nós não estamos nos relacionando com Deus da maneira que devemos nos relacionar, por causa dessa fraqueza, por causa daquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós sentimos e por aquilo que nós almejamos nas nossas vidas. E muitas vezes por falta desse discernimento, desse esclarecimento, ou até mesmo dessa plena comunhão com Deus, porque muitas vezes o nosso relacionamento é um relacionamento conveniente, porque nós só muitas vezes procuramos pensar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós almejamos. Estou dizendo que você não deve fazer isso, mas muitas vezes esquecemos daquilo que Deus tem para nós, da vontade de Deus para nós e daquilo que Deus quer para nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes o nosso relacionamento ele é um relacionamento interrompido exatamente por essa falta de discernimento que nós temos, e muitas vezes então nós oramos e não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo ele assiste nessa fraqueza que nós temos de não sabermos ainda nos relacionar plenamente com Deus. Então o Espírito Santo, nosso amigo, o nosso consolador, ele entra aí conversando com o Pai, falando com o Pai exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos, entendendo, irmãos, que nós precisamos olhar e conversar, dialogar e buscar esse relacionamento sempre com Deus, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nossas vidas e para aquilo que Ele quer que nós entendamos a respeito das coisas que Deus tem
para nós. E que a nossa oração seja uma oração de fato, irmãos, buscando esse bom relacionamento, esse relacionamento que teremos com Deus, esse relacionamento que teremos na eternidade com o nosso Deus, que não vai faltar para nossas vidas. Por isso que a expressão aqui diz: porque nós não sabemos orar como convém. Tanto porque as nossas orações muitas vezes são convenientes, ou como também nós não sabemos orar, ou porque ainda nós não temos um relacionamento pleno com Deus, satisfatório com Deus, porque muitas vezes nós buscamos mais aquilo que é do nosso interesse do que aquilo que é interesse de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos buscar esse discernimento. E esse discernimento, o Espírito Santo, ele faz em favor de nós, se colocando diante de Deus, dizendo aquilo que nós precisamos e aquilo que nós almejamos. E por isso que o versículo diz, então, aqui, que nós não sabemos orar como convém, mas, e esse mais agora é uma intervenção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito, aquele que nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo, ele intercede por nós sobre maneiras com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, nosso intercessor, ele intercede por nós. Interceder, nós falamos, é alguém que se coloca em favor de outro. E aqui, ele, o Espírito Santo, ele se coloca ao nosso favor diante do Pai. Então, ele intercede. Pai, é isso que ele quer falar, é isso que ele quer dizer. O Espírito Santo, então, chegando diante do Pai e o Pai revelando a sua vontade. Então, o Espírito Santo direciona a nossa vida naquilo que é a vontade do Pai, porque ainda nós temos as nossas fraquezas, nossas lutas. Então, o Espírito Santo sempre ali se colocando diante de Deus e também direcionando a nossa vida. E diz que aqui, irmãos, ele intercede, ele é o nosso intercessor. A bênção, irmão, de nós termos o Espírito Santo como nosso intercessor. Não somente o Espírito Santo, mas também o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos dois intercessores. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, como diz lá no versículo 34, que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos Jesus Cristo, aquele que está à destra de Deus, e ele está intercedendo ali ao Pai também, para que desfrutemos as bênçãos da redenção. E o Espírito Santo, ele está aqui na terra, intercedendo por nós, para nos auxiliar, para nos assistir nas nossas aflições e carregando as nossas cargas e até mesmo se colocando diante de Deus ao nosso favor, nos auxiliando nas nossas aflições. E como é que o Espírito Santo aqui ele intercede por nós? De duas maneiras. Note aqui, irmão. Primeiro, a palavra sobremaneira. Aqui está falando da intensidade da intercessão. Da mesma maneira que Deus fala ali em João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, um sentimento que nós não podemos, irmãos, mensurar, mas sabemos que esse sentimento ali naquele verso diz que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós ali na cruz. Então diz que o Espírito Santo aqui, de sobremaneira, de uma maneira intensa, diz que ele intercede por mim, ele intercede por você. Olha, irmãos, isso é uma intensidade que nós não podemos medir. Nós não podemos mensurar aqui esse sentimento, que ele se coloca, ele intercede diante de Deus sobremaneira, de uma forma intensa, ao meu favor e ao seu favor. Que bênção maravilhosa, que bênção gloriosa. E diz aqui que não somente com intensidade, mas diz aqui que o Espírito Santo, ele intercede por mim, intercede por você, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aqui existe um mistério. Aqui é um mistério e sempre vai ser um mistério, só lá na glória que Deus vamos conhecer, vamos saber o que é esses gemidos inexprimíveis aqui.
nós vemos aí várias definições, várias explicações, até algumas absurdas, sobre estes gemidos inexprimíveis. Mas a palavra inexprimíveis aqui quer dizer que não há palavras para expressar esses gemidos. Ou seja, não há, quando ele diz gemidos inexprimíveis. A palavra aqui inexprimível, a ideia é exatamente essa, que não há palavras no nosso vocábulo, no nosso dicionário, que possa expressar a profundidade dessa agonia aqui. E diz aqui que essa intercessão é uma intercessão agônica, é uma intercessão agonizante. E é dessa maneira que o Espírito Santo se coloca diante de Deus. De uma maneira intensa, de uma maneira agônica, pela minha vida e pela sua vida. Mas vamos partir aqui do princípio também, do entendimento que se tem dos gemidos da criação, que era aquela expectativa ardente, esperando a redenção, tanto do nosso corpo, como a redenção do cativeiro da criação, que ela estava naquela expectativa gloriosa. Então podemos também partir desse princípio, que o Espírito Santo, ele aqui intercede por nós com gemidos inexprimíveis, na expectativa da nossa vida, para o nosso entendimento das coisas de Deus. Ou seja, ele está naquela expectativa que os filhos de Deus cheguem ao momento pleno da comunhão com Deus, aonde nós entenderemos de uma forma plena a vontade de Deus para a nossa vida, onde nós teremos uma plena comunhão com Deus. Então ele também está nessa perspectiva, nessa expectativa, que os filhos de Deus cheguem também a este pleno conhecimento, essa plena comunhão, e como diz ali que nós não sabemos orar como convém, para que nós possamos ter esse pleno relacionamento com o nosso Deus, no diálogo, na conversa com o nosso Pai. Então é isso que o Espírito Santo, ele almeja para mim e para você. Então ele está nesses gemidos inexprimíveis, onde não há palavras, mas ele está nessa perspectiva. E nós, como filhos de Deus, nós chegaremos a esse pleno conhecimento, essa plena comunhão com o nosso Deus, e nos relacionando de uma forma plena, e assim dialogando e orando ao Senhor como convém. E concluindo aqui o versículo 27, então nós vemos aqui que aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, o Pai sabe a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então o Espírito aqui, ele não vai interceder contrário à vontade de Deus, mas aqui está falando que a oração é uma oração eficaz, que sempre o Espírito Santo, ele vai interceder diante de Deus, procurando sempre direcionar a minha vida e a sua vida na vontade do Pai, nunca contrário à vontade do Pai. Por isso que é uma oração eficaz. Que Deus continue abençoando a minha vida e a sua vida, e tendo esse entendimento que nós temos o intercessor, que assiste a minha vida e a sua vida na nossa fraqueza, e assim nas nossas fraquezas, e também entendendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós de uma forma sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, na expectativa daquele momento que os filhos de Deus terão um pleno relacionamento com o Pai, e que Deus nos abençoe e que possamos entender que temos alguém que intercede por nós. Que Deus continue fortalecendo a sua vida em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.